Você já se viu em uma encruzilhada? Aquele momento decisivo em que o coração clama por um caminho, mas a razão, ou talvez o dever, aponta para outro completamente diferente. Quantas vezes a vida nos colocou diante de escolhas que parecem dilacerar a própria alma, forçando-nos a ponderar entre a felicidade individual e o bem maior. Há histórias que, com sua beleza atemporal, conseguem capturar a essência desses dilemas universais, ecoando em nossos próprios conflitos internos. E poucas obras fazem isso com a maestria, a melancolia e a esperança de Casablanca. Imagine um lugar, em meio ao caos da guerra, onde o desespero e a esperança dançam um tango empoeirado sob o céu noturno. Estamos em 1941 e o mundo está em chamas. Milhões de vidas são varridas pela Segunda Guerra Mundial e a cada bombardeio, a cada fronteira fechada, a liberdade parece um sonho cada vez mais distante. Mas há uma cidade, um oásis de contradições, que se torna o último refúgio para aqueles que fogem da opressão, Casablanca. No Marrocos, sob o controle da França de Vichy, essa cidade portuária é um caldeirão de espiões, fugitivos, oficiais corruptos e idealistas. Todos ali buscam algo, uma passagem, uma chance, uma nova vida. E o coração pulsante dessa cidade, o ponto de encontro de todos esses destinos cruzados, é o Rick's Café American. Adentramos esse santuário de sonhos desfeitos e esperanças latentes, um lugar onde a música suave do piano de Sam embala as conversas sussurradas e os brindes melancólicos. Seu proprietário é Rick Blaine, interpretado com uma intensidade silenciosa pelo incomparável Humphrey Bogart. Rick é um homem envolto em mistério, um americano cínico, desiludido, que chegou a Casablanca com um passado nebuloso e o coração ferido. Ele se orgulha de sua neutralidade, de sua política de não se meter em nada. Uma fachada que esconde uma dor profunda. Eu não me arrisco por ninguém. Ele repete quase como um mantra para proteger o que restou de si mesmo. Ele é um arquiteto de seu próprio exílio emocional, construindo muros em volta de si para nunca mais ser machucado. Mas será que esses muros conseguirão resistir ao tsunami que está prestes a chegar até ele? A vida de Rick segue seu curso melancólico, entre a administração do seu café e as intrigas políticas da cidade, até que um fantasma do passado irrompe pela porta do Rick's. E não é um fantasma qualquer. É a mulher que ele amou mais do que a própria vida. A mulher que o abandonou sem explicações em Paris, deixando-o com uma cicatriz incurável na alma. Ilsa Lund. Interpretada pela etérea Ingrid Bergman, Ilsa reaparece não sozinha, mas ao lado de seu marido, Victor Laszlo Polhenheid, um lendário líder da resistência tcheca, um herói cujo nome inspira coragem e esperança nos corações oprimidos da Europa. O ar no Rick's Café se torna eletrizante. Os olhos de Rick encontram os de Ilsa, e em um único olhar, décadas de dor, saudade e ressentimento colidem. Agora tudo faz sentido porque a paz que Rick construiu para si mesmo, aquela armadura de cinismo, está prestes a ruir. Ilsa e Victor estão em busca de duas cartas de trânsito cobiçadas, documentos que lhes garantiriam uma passagem segura para Lisboa e de lá para os Estados Unidos. E o destino, com sua crueldade irônica, quis que Rick fosse o único que possuía essas valiosas cartas. O dilema é instaurado. O coração de Rick, há tanto tempo adormecido, é despertado por Ilsa. As lembranças de Paris, da cidade que um dia os viu amar sem limites, inundam sua mente. Nós sempre teremos Paris, ele sussurra em seu encontro secreto, uma frase que transcende o tempo e o espaço, ecoando a doçura de um passado irremediavelmente perdido. A tentação de fugir com Ilsa, de reescrever seu próprio final feliz, é avassaladora. Mas em meio a essa tormenta pessoal, há a figura imponente de Victor Laszlo, o homem que representa a luta pela liberdade, a esperança de um continente. Como um homem pode escolher entre o amor de sua vida e o destino de milhões? A cada cena, somos puxados mais fundo nesse drama intrincado. Rick é confrontado com seu próprio passado e com a urgência do presente. A cidade de Casablanca se torna um espelho dos seus próprios conflitos internos.
um lugar onde a escuridão da guerra tenta apagar a chama da esperança, mas onde a coragem e o amor ainda persistem. Pequenos atos de resistência se manifestam. Quem pode esquecer a cena em que Laszlo, com sua voz potente, inicia o hino nacional francês, a Marselhesa, abafando os cantos nazistas, em um grito de desafio que ressoa na alma de todos os oprimidos. Esse momento é um mini cliffhanger moral, nos lembrando que mesmo nos lugares mais sombrios, a luz da resistência nunca se apaga. Ilsa, por sua vez, também enfrenta sua própria batalha. Presa entre o amor por Rick e a devoção a Victor, ela é a personificação da mulher que precisa fazer uma escolha impossível. Ela ama Rick, mas admira e respeita a missão de seu marido. Seu conflito é palpável, e vemos em seus olhos a angústia de saber que, independentemente do caminho escolhido, alguém será ferido e uma parte de si mesma será perdida. Qual caminho ela escolherá? O da paixão avassaladora ou o da lealdade e do dever? A tensão cresce e as peças do xadrez do destino começam a se mover para a grande revelação. Rick, o homem que se declarava neutro, o cínico que não se importava, está prestes a fazer a escolha que definirá sua vida e, de certa forma, o destino de outros. Ele manipula os acontecimentos, arma um plano complexo envolvendo o corrupto capitão Renault, Claude Hans, para garantir que as cartas de trânsito caiam nas mãos certas. E então, o grande momento. No aeroporto, sob o véu da névoa e a luz dos holofotes, Rick e Ilsa se confrontam pela última vez. A emoção é quase insuportável. "Você precisa ir", ele diz a ela com a voz embargada. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas logo e pelo resto da sua vida. Ele explica que o lugar de Ilsa é ao lado de Victor, porque Victor precisa dela mais. Victor representa a causa, a luta. O sacrifício de Rick não é apenas por Ilsa, mas pela liberdade, pelo futuro que Victor representa. É um ato de amor tão profundo que transcende o romance, um amor que escolhe o bem-estar do outro e o ideal acima da própria felicidade. Agora tudo faz sentido, porque o cinismo de Rick era apenas uma máscara. Por trás dela, havia um homem capaz do maior dos sacrifícios, um homem que compreendeu que algumas coisas são maiores do que os amores de dois indivíduos. Com a partida de Ilsa e Victor, Rick, ao lado de Capitão Renault, caminha para a névoa, selando um destino incerto, mas repleto de uma nova dignidade. "Luiz, acho que este é o começo de uma bela amizade", ele declara, e a frase que em outro contexto poderia ser trivial aqui, se torna um hino à resiliência, à camaradagem e à esperança que surge mesmo após o maior dos adeus. Casablanca nos lembra que, em meio ao caos e à dor, o amor verdadeiro pode se manifestar não apenas na paixão ardente, mas também na coragem de deixar ir, na abnegação pelo bem maior. Afinal, na sua própria vida, quantas vezes você foi Rick, ou Ilsa, ou Laszlo? Quantas vezes a sua própria Paris teve que ser deixada para trás por um propósito maior? A história de Casablanca ressoa porque ela fala da condição humana, da nossa eterna luta entre o que queremos e o que precisamos ser. E se você foi tocado por essa jornada emocionante, não se esqueça de deixar o seu like para nos mostrar que apreciou. Compartilhe este vídeo com aqueles que também se emocionam com as grandes histórias do cinema e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos no universo da sétima arte. E o mais importante de tudo, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal para mais análises e viagens inesquecíveis pelo mundo do cinema.